apresentamos Não É Tão Simples Assim, oferecendo as respostas para as perguntas do dia a dia. Fique conosco e dê o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Bom, essa é uma pergunta um tanto desafiadora para nós, né? Sobre se pode ou não se pode perder a salvação. E sobre essa resposta, já quero entrar para a Bíblia e dar a minha resposta. Na questão se pode perder a salvação, eu digo não, mas também digo sim. Por que eu digo não e por que eu digo sim? Vamos ver então agora por o texto bíblico. Primeiro vamos responder por que não e quando é que uma pessoa não perde a salvação. E depois vamos ver quando realmente uma pessoa, em que área se pode chegar a dizer que a pessoa perde a salvação. Então vou responder se a primeira área ou não. Uma pessoa pode perder a salvação? Na verdade não. Vou responder o não. Por que não pode perder? Vou começar primeiro falando o que é salvação. Salvação é nós sermos resgatados ou tirados de uma situação de iminente perigo, né? Ou de um perigo já decretado, já confirmado. Jesus Cristo foi enviado por Deus para morrer por nós na cruz do Calvário. Ele bebeu a ira de Deus, né, em nosso lugar, a ira que nós merecíamos por causa dos nossos pecados. Ele bebeu em nosso lugar, fazendo com que a ira de Deus sobre nós, ela se aplacasse, seja saciada, e Deus não olhe mais o homem, né, vamos dizer assim, ao pecador com ódio, mas sim com amor, com paciência, com misericórdia e com longanimidade. Uma vez Jesus bebendo a ira de Deus, Deus passa a olhar o homem com amor. Ele bebeu no nosso lugar essa ira. Ele verteu o seu sangue expiatório, pois a palavra diz que sem derramamento de sangue não existe expiação de pecado. Ele terminou com o pecado uma vez por todas. Ele pagou uma vez por todas. E por isso nós hoje, por meio do seu nome, crendo e tendo fé nele, temos perdão de pecados. O juízo que o ser humano deveria encarar sem a morte de Cristo era uma condenação eterna. Nós estávamos condenados já de nascença à condenação eterna ao inferno. Com a vinda do Senhor Jesus Cristo, aquele que crê nele, a ira, como já falei, que deveria ser sobre ele, ele é aplacada. Deus pode ter novamente comunhão com o homem e pode salvá-lo, tirá-lo desse perigo, né, no qual a sua natureza, da sua carne já estava reservado de antemão. Então Jesus tira aquele que crê, aquele que tem fé nele, que crê e tem aquela fé salvífica realmente, e ele, por meio de Jesus Cristo salva ele da ira vindoura, e ao mesmo tempo Jesus começa a trabalhar nele aquilo que nós chamamos, né, obras, vamos dizer assim, de santidade, né? Não para a salvação, mas sim porque agora é uma nova criatura e nenhuma comunhão tem as luzes com as trevas. Então ele já foi salvo pela sua fé, agora a sua fé salvífica vai começar a trabalhar nele para a sua salvação, e também para, vamos dizer assim, não para a sua salvação, mas para a sua santificação. Essa é a palavra correta, né? Então ele começa a ter agora uma vida santa e começa a viver em santidade, uma vez que ele foi salvo pela fé, pela graça, né? Como diz a palavra de Deus. Quando uma pessoa realmente foi salva, realmente se encontrou com a graça de Deus, ela não perde a salvação. Ela não perde a salvação. Por quê? Por que não perde a salvação? Porque Jesus mesmo na sua palavra foi quem falou isso. João 17, na oração do Getsemani, é uma oração onde Jesus intercede pelos apóstolos, que assim como ele guardou os apóstolos, rogava ao Pai que guardasse aos discípulos, aqueles que deveriam ser apóstolos. Mas também Jesus Cristo pede a Deus
que Deus guarde aqueles outros, né? Aquelas outras ovelhas, que já ele tinha falado antes, que ele tinha outras ovelhas em outro redil, ao qual era necessário que elas viessem até ele. Então Jesus, ele também intercede por aqueles que também Deus tinha dado a eles, para que nenhum se perca. Quais são eles? São todos os cristãos que se converteram desde a época dos apóstolos e permaneceram até o fim na sua fé, morreram em Cristo, não negaram a Cristo, não se contaminaram com o mundo e prosseguiram fiéis até o fim. Então, esses são os que Jesus intercedeu, e também é você e eu que estamos perseverando nesta graça e que temos esta promessa de um dia morar no céu. Então, nessa oração, Jesus intercede pelos seus apóstolos e por todos os cristãos genuínos e verdadeiros que se converteram, que hão de se converter e se convertirão ainda até o dia do arrebatamento. Essa é a oração, o propósito dessa oração de Getsemani. E nessa oração de Getsemani, Jesus diz ao Pai: nenhum deles se me perdeu. Então, Jesus diz que a não ser aqueles do filho da perdição, o qual nunca realmente foi salvo, nunca realmente aceitou a salvação, foi realmente salvo por Jesus. Mas aquele qual Jesus tinha guardado, né, que tinha sido salvo, Jesus os manteve em cuidado, e Jesus roga para que o Pai os mantenha em cuidado. Diz: nenhum deles se me perdeu, também nenhum daqueles que Deus deu a Jesus, né? Ou seja, nós e todos aqueles cristãos genuínos também não hão de se perder. Então essa é a primeira garantia que nos prova que aquele que realmente foi salvo, que teve um novo nascimento, ele não se perde, porque se gera nele de uma maneira sobrenatural aquilo que nós chamamos novo nascimento, regeneração, uma nova natureza que se inclina voluntariamente às coisas santas, à santidade. E à medida que essa natureza vai se desenvolvendo em santidade, o crente vai crescendo em santidade, em conhecimento e em comunhão com Deus, e desejará o seu amor que Deus coloca nele, o amor que Deus coloca nele por meio do Espírito Santo, vai se desenvolver, vai tomando conta do crente, para que o crente vá perdendo o amor a esse mundo e amando mais os céus, a vida vindoura, a santidade, enfim. Então essa é a primeira promessa. A segunda promessa se encontra em Marcos 16, 18, que Jesus diz: sobre esta rocha, ou seja, ele diz a Pedro: Pedro, de certo te digo, tu és Pedro, ou seja, a rocha. Mas eu te digo que sobre esta rocha, agora Jesus falando dele mesmo, ele é a rocha de esquina, a pedra angular. Sobre esta rocha, agora Jesus falando dele mesmo: sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, do Hades, não prevalecerão contra ela. Que significa igreja? Os tirados para fora. Igreja não é o templo, não é quatro paredes. Igreja é você e eu, aqueles que fomos tirados para fora do sistema corrupto, pecaminoso, político do mundo, e fomos reservados por meio da santidade para viver uma vida santa, separados de todo esse mundo para habitar em um lugar melhor, com essa promessa. Então a segunda promessa é que aquele que realmente é a igreja de Cristo, que foi salvo, que faz parte do povo eleito, ele não vai perder a salvação. As portas do inferno não vai prosperar contra, vai lutar. O diabo, quem sabe, faça daquela pessoa a vida impossível nesta terra, porque diz: ai de vós, habitantes da terra, porque o diabo tem descido até vós com grande fúria, porque sabe que lhe resta pouco tempo. Ai dos moradores da terra. Então ele vai fazer do cristão genuíno a vida impossível, mas não vai vencer o cristão. E isso nós encontramos em Mateus 24, quando fala que surgiram falsos profetas, farão prodígios e milagres, e se fosse possível, enganaria até os escolhidos. Aqui não diz que vai enganar os escolhidos, mas diz se fosse possível. Mas não é possível. Não é possível. Jesus está dizendo não vai ser possível. Mas se fosse possível, ele agiria para enganar os escolhidos. Mas como não é possível, ele não vai enganar. É isso que Jesus está falando em Mateus 24. Também temos Filipenses capítulo 1, verso 6, que diz que aquele que começou em vós a boa obra, aperfeiçoará até a vinda de Jesus, ou seja, até o fim. O que quer dizer isto? A salvação não é a obra do homem. O homem não coopera em nada na sua salvação, a não ser com o seu próprio pecado. Porque se ele não tivesse pecado,
não estaríamos no lugar que estamos, nem Jesus nunca teria morrido por nós. Mas é por causa dos nossos pecados é que levou a Jesus vir morrer por nós na cruz para nos salvar. Então o homem, o único que coopera na salvação é com seus pecados. Se o homem ama a Deus, é porque a obra de Deus está agindo na vida dele por meio do novo nascimento, e Deus ensina ele, coloca do seu amor para que o homem possa amar a Deus, possa amar a santidade. As obras que cooperam nele de santidade, que nós vivemos, que nós cooperamos, as obras de sã doutrina que nós temos porque amamos a sã doutrina, não é porque em nós há algum amor e de nós mesmos podemos amar a Deus e buscar a Deus, mas sim porque o Espírito Santo habita em nós, derramou do seu amor em nossos corações, e por causa disso nós podemos, vamos dizer assim, continuar a amar a Deus, desejar as coisas santas de Deus, mas não porque o homem em si, na sua própria natureza, possa pensar em Deus, possa se arrepender sozinho, ou possa fazer obras justas, de santidade para Deus. Então, nesse sistema é que nós dizemos que a obra da salvação é inteiramente e completamente de Deus. Ela é somente dela. Então Jesus, quem começou a obra da salvação, ele vai aperfeiçoá-la, ou seja, não vai se perder a pessoa. Ela vai ser transformada de glória em glória até a manifestação de Jesus Cristo, até que nós chegue à estatura de varão perfeito. Isso vai ser na ressurreição dos mortos e no arrebatamento, nós chegue da estatura de varão perfeito. Então, em Efésios 1:11 ao 13, nos diz também, em primeiro lugar, que em Jesus temos a nossa herança. Essa promessa que Paulo diz aos Efésios, que eles têm uma esperança. Qual esperança? A esperança do céu, é em Jesus, sendo predestinados para a salvação. Para quê? Para louvor da sua própria glória. Louvor de quem? Da glória de Deus. A salvação é para o fruto somente da glória de Deus, e não porque Deus não possa viver sem o homem, e sim porque é para a sua glória. A salvação de Deus, a obra toda da salvação de Deus no homem é só para a sua glória. Se o homem cooperasse na sua própria salvação, aí a glória toda não seria para Deus, haveria um pouco de glória para o homem. Então, como a obra da salvação é inteiramente obra de Deus, também, como diz aí o livro de Efésios, pode a cita do capítulo 1 ao verso 11 ao 13, diz que a salvação é para louvor da sua própria glória, louvor perfeito e eterno da sua própria. Não quando fala da sua própria, é dele mesmo, quer dizer, é ele quem cooperou, é ele quem obrou, e não é o homem. E terceiro, o que fala esse versículo é que nós somos selados com o Espírito Santo. Esse Espírito Santo é que revela para nós as grandezas, o amor de Deus, as grandezas das coisas espirituais, e quem tira a nossa venda para que nós possamos enxergar o que realmente esse mundo é. Então nós vemos que em todas as áreas, desde o arrependimento, é o Espírito Santo que trabalha. 2 Coríntios 7:10, porque a tristeza que há em vós, porque a tristeza que é segundo Deus, ou seja, segundo Deus, a tristeza que Deus produz no homem, é para a salvação. Então, a tristeza que é segundo Deus é para a salvação, ou seja, produz arrependimento para a salvação. E também a Bíblia fala que Jesus promete o Espírito Santo, o qual convence o homem do pecado, de justiça e de juízo. Sem o Espírito Santo trabalhar no homem, o homem não pode se arrepender dos seus pecados. Ele não pode conhecer seus pecados, não pode nem pensar em Deus. Então a obra da salvação é inteira e completamente obra de Deus. Para quê? Como diz Efésios 1, verso 11 ou 13, para quê? Para seu próprio louvor e a sua própria glória. Agora, os que afirmam que o crente, uma vez de ter recebido a salvação, pode perdê-la, eles usam os versículos, por exemplo, de Apocalipse, entre tantos outros que é utilizado Apocalipse, capítulo 3. E o verso diz assim, verso 4: Pero tens umas poucas pessoas em Sardes que não têm contaminado suas vestiduras e andarão comigo em vestiduras brancas, porque eles são dignos. E ao que vencer será vestidos com vestiduras brancas, e não borrarei ou riscarei o seu nome do livro da vida, e o confessarei diante do Pai e diante dos seus anjos.
Então eles utilizam esse versículo como dizendo, se Deus não vai riscar, quer dizer que Deus pode riscar. Quer dizer que Deus anota, mas depois risca. Mas na verdade não é realmente desse jeito que o contexto está falando, que a palavra está falando. Primeiramente, qual é o contexto dessa palavra de maneira nenhuma riscarei o seu nome? Qual é o contexto? Para quem está falando isso? Para os salvos. Então tenham as pessoas que são dignas, que não contaminaram suas vestes. Por quê? Porque realmente foram salvas, porque realmente sabem e conhecem aquele que os chamou, tiveram um encontro com Deus, uma mudança, conhecem a Deus, crescem na sua comunhão e portanto não vão ser enganadas. É aquilo que Jesus disse, o diabo tentaria, e se fosse possível enganar, mas não é possível, então não vai enganar. Por quê? Porque Jesus cresce o conhecimento dele, o entendimento, a comunhão, o amor, eles crescem no conhecimento e na graça de Cristo. Então não vai ser possível. E porque o próprio Deus também sustenta a sua fé e o mantém. Quando a pessoa está fraca, Deus fortalece, Deus sustenta a fé. Então por isso não vai perder. Então, em primeiro lugar, se refere àqueles que não se contaminaram e que são dignos. Em segundo lugar, fala que esses vão ser vestidos de roupas brancas e andarão com Jesus vestido de roupas brancas. Essas roupas brancas não são as mesmas roupas brancas que identifica no versículo 4. Por quê? Porque no versículo 4 diz, mas tem umas poucas pessoas em Sardes que não têm manchado suas vestiduras e andarão comigo em vestes brancas. Essas vestiduras são utilizadas aqui não na representação de que esses homens já estão no céu, mas sim estão na terra, porque estão na cidade de Sardes. E eles têm uma vestidura. Qual é essa vestidura? Essa veste branca é pureza, é santidade e é salvação. Eles estão vestidos de salvação. Por meio da regeneração e do novo nascimento, eles se vestiram de salvação. Então essa salvação, por meio de quanto pecado havia em Sardes e a apostasia que havia assim, aqueles que realmente estavam vestidos de salvação, suas vestes não foram sujas. Por quê? Porque são vestes de salvação. E não há nenhuma comunhão entre a luz e as trevas, entre o santo e o profano, entre Deus e Belial. Então, não foram manchadas, porque realmente estavam vestidos das obras da salvação de Deus e não de obras do homem. No legalismo, o que acontece quando o homem tenta se justificar por meio da sua obediência, ele quer chegar ao céu por meio daquilo que ele obedece. Então ele mesmo está tentando se justificar, enquanto o seu coração ainda não foi mudado, continua amando as coisas do mundo, e o que obedece faz por medo de que Deus mande ele para o inferno. Então nunca ele tem uma vida segura, nunca se cumpre nele o capítulo 5, versículo 1 de Romanos, que diz, justificado pela fé, tem paz para com Deus. Nunca eles conseguem ter paz, porque quanto mais eles obedecem, eles se dão conta que mais pecadores são. E o que acontece aí? Mas entra a dúvida de que se realmente são salvos ou não. Não tem essa paz. Por quê? Porque o coração deles ainda não foi mudado por Deus. Não há essa justificação que é o próprio Deus que gera. Quem não tem essa justificação, essas vestes, que é as vestes da salvação que Jesus é que dá, que Jesus é que sustenta e que Jesus é o que guarda até o fim, esses vão correr risco de que essas suas vestes sejam manchadas. Então, essas pessoas que supostamente foram riscadas do livro da vida, na verdade nunca foram vestidas das vestes da salvação, mas foram vestidas das suas próprias obras. Seu coração nunca foi mudado por Deus, seus sentimentos, e o que realmente foram mundanos toda a vida, disfarçados. Mas o disfarce vai chegar uma hora que ele vai rasgar, vai envelhecer e vai mostrar quem realmente a pessoa é. Nunca realmente foi salva, nunca teve uma experiência com a salvação, nunca teve uma experiência com Cristo. Então não se pode perder algo que a pessoa nunca teve. Então o contexto aqui é que os que realmente são salvos, que são justificados não por si mesmo, mas por o próprio Jesus, pela fé em Jesus, que tem o novo nascimento, que amam a Deus sobre todas as coisas, a santidade, aborrecem o mundo, Jesus sustenta a sua fé, Deus nunca vai riscar os seus nomes, ainda que eles sejam pecadores, ainda que eles estejam em seus momentos débiles, ainda que eles estejam assim, mas Jesus sustenta a sua fé e ele trata com eles, ele se arrepende e prosseguem andando na caminhada ainda com muita dor e dificuldade, mas prosseguem olhando para Cristo. Aquilo que Jesus disse à igreja de Filadélfia, aunque tenhas tido pouca força,
não negaste o meu nome, guardaste a palavra da minha paciência, não negaste o meu nome. Então, ainda com pouca força, muitas vezes o cristão, vamos dizer assim, na área espiritual, porque a palavra primeiramente, antes que nada, ela é espiritual, ainda que tenha pouca força, não negou. Quem não vai negar? Quem só consegue andar quando o mar é contrário? Somente aquele que é sustentado por Deus, aquele que tem poder de acalmar as ondas, tempestades e o mar. Somente Jesus pode fazer isso. E quando Jesus sustenta a fé de uma pessoa, a pessoa anda contra a maré, porque ela é sustentada pelo próprio Deus, ela não para, não vai parar e não vai perder a sua salvação. Então esse é o versículo que eles utilizam, mas na verdade não é isso que realmente está falando a palavra de Deus, como nós acabamos de provar agora. O segundo passagem que eles utilizam é Hebreus 6, verso 4, que diz: porque é impossível que uma vez aqueles que foram iluminados, que gostaram do dom celestial e foram feitos partícipes do Espírito Santo, e assim mesmo gostaram da palavra de Deus e dos poderes do século vindouro e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento, crucificando de novo para si ao Filho de Deus, expondo-lo a vitupério. Então, falando isso aqui, muitos pensam, não, se eu peco voluntariamente, se eu me desvio, eu já perdi a salvação. Aí eu tenho que me arrepender, aí tenho que voltar, consertar minha vida e Jesus voltar a anotar meu nome no livro da vida e eu voltar a ser salvo novamente. Não existe isso, amados irmãos. Isso é totalmente antibíblico, porque Deus não vai passar toda uma vida a cada rato riscando e borrando, riscando e borrando, riscando e borrando, riscando e borrando. Quando Deus risca, está riscado, porque Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. E aquele que é eleito, se eleito, não é que um dia eleito, já no outro dia não é mais eleito. Quando ele falhou, pecou, não é mais eleito. Por quê? Porque João diz assim, que se andais em luz como Cristo está em luz, tens comunhão uns com os outros, e o sangue de Cristo os limpa de todo o pecado. Esse para os que são fiéis. Agora, para aqueles que se desviam, João falou mais ainda: essas coisas escrevo para que não pequeis, mas se pecais, advogados tens para com o Pai, a Jesus Cristo. Então, se uma pessoa realmente é um eleito, foi salvo, ela pode se desviar, mas ela não vai demorar muito tempo no mundo. Ela vai se sentir afligida, oprimida pelo pecado, vai começar a sentir saudade de Deus, saudade da obra, saudade daquela amizade, daquela intimidade que tinha com Deus, e ela vai terminar voltando. Essa saudade, quem é que produz nela? É o próprio Jesus, porque ela já gostou da salvação. Então o próprio Jesus vai fazer com que ela vai vir, ela vai ser as suas vestes limpas novamente pelo sangue do Cordeiro, pelo perdão dos pecados, vai ser purificada e vai continuar avante. Agora, o crente que se desvia, passa mais tempo no mundo que na igreja, essa pessoa nunca realmente foi salva. Quando uma pessoa tem frutos de salvação pelo período, mas depois volta ao mundo praticar, e ela se deleita naquilo que pratica, e passa muito mais tempo no mundo, se deleitando, nada acusa ela, nada produz temor a ela, mas peca com a maior liberdade, essa pessoa nunca foi salva. Porque ela se batizou, porque obedeceu uma doutrina, aquilo que nós estamos lutando, não quer dizer que a pessoa foi salva ou teve o nome escrito no livro da vida. Jesus combateu de frente o próprio Nicodemos e disse: tu és maestro da lei, faz parte do sinédrio, conheces. Jesus disse: ai de vós, escribas e fariseus, que são sepulcros caiados, por fora limpos e bonitos, mas por dentro cheio de ossos mortos e imundícia. Por fora, os fariseus eram melhores do que nós, do que qualquer cristão de sã doutrina, na questão de santidade. Eles eram irrepreensíveis. Paulo diz assim, no relato da carta de Filipenses, capítulo 3, enquanto a lei irrepreensível, ele era fariseu irrepreensível, instruído aos próprios pés do Gamaliel. Então a santidade dos fariseus externa era por demais, até era tão rígida que até eles saíam fora às vezes dos mandamentos e criavam as suas próprias normas, vamos dizer assim, seus próprios costumes, que eram os costumes dos anciãos, que reprimiram a Jesus e aos seus discípulos. Por isso, Jesus estava comendo, os seus discípulos comiam sem se lavarem as mãos, conforme a tradição dos anciãos. Então eles até não só obedeciam os mandamentos, mas também inventavam tradições para quererem cada vez por fora ser santos, mas por dentro estavam cheios de rapinha, de ódio no coração, estavam cheios de ressentimento, estavam cheios de amor pelas coisas do mundo.
né? Então eles tinham as coisas de Deus como uma tradição, como que doutrina da igreja e não da palavra, doutrina da seita do fariseísmo. Bom, é que a Moisés se lhe ocorreu dar-nos isso e Deus mostrou o seu poder por aqueles que eram rebeldes. Bom, então sabe de uma coisa, galera? É melhor nos obedecer para não ir para o inferno. Então, medo da condenação e não por realmente amor, porque quando alguém tem amor, ele recebe amor e tem misericórdia, e esse vive realmente o verdadeiro evangelho. Então, seguindo o que nós estávamos falando, quando aqui fala sobre perder a salvação, realmente não se refere para o crente que já recebeu a salvação, e agora já vamos explicar isso aí. O capítulo 6 de Hebreus está se referindo àqueles que, ao igual que os fariseus, ao igual que aqueles que buscam se auto-justificar obedecendo a palavra de Deus e tal, sem receber a salvação primeiramente de Jesus, né? Sem receber esse novo nascimento, regeneração, essas pessoas nunca foram salvas, porque elas estão se justificando a si mesmo, ainda que seja por meio da palavra de Deus, mas essas pessoas vão chegar o tempo que elas vão recair. A carta de Hebreus está falando a respeito dos falsos cristãos que tinham se convertido, mas depois voltaram para o judaísmo novamente. E quem volta para o judaísmo novamente deve ter a Jesus por maldito, por anatema. Então deve negar a Jesus, deve negar que ele realmente foi o Messias e deve aguardar outro Messias. Quem faz isso nega a obra da salvação, nega a obra da graça e a despreza. Nega voluntariamente ao Filho de Deus. Isso é pecar voluntariamente. Pecar, todos nós pecamos voluntariamente, sim ou não? Nós pecamos com a nossa mente, nós pecamos, mas quando um peca voluntariamente, ele peca e sabe que está fazendo, mas ele se deleita. Ou seja, esse tipo de pecado somente o comete os apóstatas, os falsos profetas da doutrina da prosperidade, aqueles que um dia conheceram a sã doutrina e hoje combatem, vão contra a sã doutrina, né? E são a favor da doutrina da prosperidade, são a favor, né, do mundanismo, são a favor das heresias. Esses são inimigos de Cristo, disse Paulo. São inimigos da cruz. Esses que um dia foram fiéis e hoje vivem de qualquer maneira são apóstatas. Esses apostataram voluntariamente, não tem mais chance para eles. É o que Hebreus 6 está falando, é o que Hebreus 10, 27 também fala. Não resta mais sacrifício pelos pecados deles. Mas essas pessoas são aqueles que um dia procuraram por meio do legalismo, como esses falsos irmãos, que procuravam por meio do judaísmo. Do mesmo jeito, esses irmãos achavam que por meio deles obedecerem a palavra de Deus, a sã doutrina, um dia eles se justificaram. Chegou um tempo que viu que eles não podiam sozinhos, que não era tão assim, que o juízo que eles temiam não chegava sobre eles e começaram a abrir mão. Esses nunca realmente foram salvos. Nunca receberam o amor da verdade, ou seja, tiveram amor pela verdade. O amor da verdade nunca esteve neles, para que possam ser salvos. É aquilo que Paulo fala também em 2 de Tessalonicenses, que o filho do pecado da perdição enganaria aqueles cujo amor da verdade nunca esteve neles para ser fiel. Então, essas pessoas que aparentemente apresentaram frutos de salvação, mas que se perderam, que são hoje apóstatas, que são hoje ateus, que são hoje mundanos realmente e vão contra a doutrina que um dia tanto amaram, esses realmente nunca foram salvos, porque não tem como uma hora estar na fila dos eleitos e outra estar na fila dos condenados, não tem. Então, nesse caso, é que eu digo que não, o crente que realmente foi salvo não perde a salvação. E aqueles que nós pensamos que perderam a salvação, nunca perderam. Realmente, eles nunca tiveram a salvação. E não se pode perder aquilo que nunca se teve. Agora, eu também falei no início que sim, se podia perder a salvação. Então, como? Será que eu estou contradizendo? Será que eu estou contradizendo aquilo que eu já expliquei? Não. Se pode perder a salvação sim nesta questão. Por exemplo, você vai para a parada do ônibus, mas você começa a fazer uma coisa aqui, uma coisa lá, se atrasa aqui, quando vê o ônibus passa e você perdeu. É diferente você estar na parada do ônibus para pegar o ônibus. Quem chegou na parada do ônibus antes do ônibus passar para pegar o ônibus, não vai ser tão tolo e tão idiota de ver o ônibus que viu, o ônibus para, ele não quer subir e fica na parada. Ou seja, dessa maneira não se perde, está na parada, veio o ônibus, a lógica é subir no ônibus.
Mas quando você vai para a parada, mas o ônibus passa antes de você, aí sim você perdeu o ônibus. O que quer dizer isso? Quando se diz que se perde a salvação, se refere à pessoa que está no trabalho de parto, ou seja, está no trabalho de ser crente. Mas aí se cumpre a parábola da semente lançada sobre a terra. Uma foi lançada no caminho, outra foi lançada nos espinhos, outra foi lançada em pedregais e somente deu fruto que foi lançada em terra boa. Há pessoas que a semente é lançada no caminho, aqueles que não dão importância. Depois estão aqueles que creem e têm fruto no momento, mas o sol a queima, as espinhas crescem e afogam, né? As riquezas, o afã, né? A tribulação deste mundo. Então são coisas que no momento o crente recebe a fé com alegria, mas são essas coisas que depois desviam ele para trás. A riqueza, a luxúria, o amor ao mundo, depois começa a sentir saudade, aí ele volta para trás, ele está um tempo, persevera um tempo, tem fruto um tempo, mas ele volta, mas na verdade ele nunca nasceu de novo, ou seja, nunca chegou na parada para tomar o ônibus. Ele ficou antes de chegar na parada, ele ficou antes de alcançar a salvação, ele já se perdeu, a salvação não se concretizou nele. Então, quem não chega à salvação, nesse sentido se diz que sim, que perdeu a salvação. Mas uma vez que a pessoa obteve a salvação, uma vez que a pessoa realmente nasceu de novo, foi regenerada, tem a salvação, ela não perde. Ela pode, como eu disse, às vezes por falta de sabedoria, por falta de vigilância, acabar caindo no pecado, outros se apartando, mas não vão demorar muito tempo no mundo. Eles vão sentir saudade porque já gostaram, experimentaram da salvação, e eles vão voltar e Jesus vai limpar as vestes deles, vai perdoar seus pecados e eles vão perseverar até o fim. E por último, para terminar, o que eu quero dizer é que o real salvo, ele deve perseverar até o fim. Se ele não persevera na salvação até o fim, ele nunca foi salvo, nunca obteve a salvação. Ele perdeu no sentido que ele não conseguiu alcançar a salvação, mas não a perdeu porque um dia teve. Não a perdeu porque um dia a teve. A quem um dia alcançar a salvação, chega realmente a ter essa experiência, esse encontro com Deus, jamais vai perder. Pode se apartar, mas ele vai voltar. Pode pecar, mas mesmo em dores e sofrimento, vai haver algo que vai impulsionar ele ou ela. Vai haver algo que vai fazer com que mesmo assim siga e siga. Esse algo se chama Jesus, que sustenta a fé, o Espírito da graça, que a pessoa foi atingida por ele e agora está nos cuidados de Deus, na obra de Deus, e Deus vai trabalhar até o fim. Então ficou explicado aí a questão de perder ou não perder a salvação. No meu critério, uma pessoa pode perder a salvação antes de conquistá-la. Nesse sentido, sim, deixou passar, como aquele que não chegou a parar do ônibus e deixou passar o ônibus antes de que chegasse. Bom, a pessoa deixou, desprezou, não quis saber de Cristo, ou quis saber em algum momento de Jesus Cristo, mas o mundo o chamou novamente para trás e deixou passar de largo uma salvação tão grande para ele, e por causa disso, nesse sentido, sim, se diz que perdeu a salvação. Mas não, uma vez que foi realmente salvo, o crente não perde a salvação.